Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com um olhar mais profundo. Ele está sentado logo ali, à beira de um poço com uma sede de amar. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento, do Deus sedento. Sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração. Mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar, mas no fundo o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama a tua verdade e vem aqui. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele como estás, deixa ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão os segredos que ninguém vê, onde está o sonho de ser livre, livre. A verdade te libertará, o amor não vai te condenar, e no fim de tudo é Ele quem te saciará, te saciará. É Ele quem te saciará, te saciará. Boa noite! Que alegria receber você em casa com a Adriana Arides, aqui na TV Evangelizar. Que alegria abrir a nossa casa para você e convidar você para sentar aqui no nosso sofá. Com muito amor, com muito carinho, nós acolhemos cada um de vocês. Que bom que você está aqui conosco neste sábado. Todos os sábados, às 20 horas, nós estamos aqui para fazer companhia para você, para partilhar com você, para cantar para você, para a gente sorrir com você, enfim. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui, através da TV Evangelizar. E eu quero agradecer profundamente a Deus por essa obra. Essa obra, através do nosso querido padre Reginaldo Manzotti, tem aí anunciado, levado a palavra de Deus, levado o amor, a graça, a misericórdia de Deus. E o programa também é para isso. É para a gente sentar aqui e, como se nós estivéssemos na nossa casa, a gente conversar um pouco, conhecer um pouco, analisarmos um pouco a nossa vida, a nossa história, enfim, caminharmos sempre para sermos homens e mulheres melhores. Esse é o intuito desse programa. Então, fique conosco, participe aqui conosco, ligue para nós, escreva para nós, diga aquilo que você está vivendo e experimentando com esse programa. Vai ser uma alegria muito grande receber um feedback seu,
um recadinho seu, viu? Muito obrigada de coração. Eu estou aqui e nunca estou sozinha, graças a Deus. Nós temos uma equipe maravilhosa aqui conosco, no qual eu já agradeço a Deus. E nós temos uma banda aqui, maravilhosa, sempre aqui conosco. Quero perguntar uma coisa, começar hoje perguntando, gente. Aí eu pergunto para eles e pergunto para você também que está em casa. João, você é um cara que vive a ordem na sua vida? Você é um cara organizado? Você é um cara que tem a vida em ordem? Médio. Não. Marromeno? Marromeno. Médio. Como será que é médio? É meio bagunçado e meio arrumado? E você, Ricardinho? Eu tenho a minha organização, que para mim é organizada, para os outros é bagunçada. Essa foi ótima. Ele vive a ordem dele, né? É a sua ordem ali. E você, Gu? Você que fez essa barba, colocou o visual mais em ordem. Como é que é? Depende, né? Acho que depende do... Algumas coisas a gente consegue manter em ordem, outras a gente já se perde. A gente que é músico tem fama de ser meio bagunçado, né, gente? Mas a gente pode mudar isso, né? E você? Você tem cara de ser um cara que é tudo organizadinho, ou eu estou errada? Antes eu era desorganizado, mas eu precisei ser organizado. Então eu acredito que hoje eu tento ser organizado. O tio Ricardinho falou que é só alimentação que eu acho que não está organizada. Tá precisando comer mais um pouquinho? E você, Jonathan? Diga para mim, você consegue colocar ordem na sua vida ou você vai vivendo assim atropeladamente? Como é que é? Eu tenho me organizado, mas a duras custas, assim, porque o meu natural não é ser organizado. Mas acabo que hoje eu sou bem mais organizado, mas porque precisa, tem que ter disciplina, mas não é natural, assim, não é fácil. É porque isso não pode ser uma virtude característica da mulher, né? A mulher geralmente é mais organizada, né? Mas ela não pode ser uma virtude somente nossa, ela precisa ser uma virtude de todas as pessoas, né? A gente tentar colocar a vida em ordem. Por isso eu pergunto para você, a sua vida está em ordem? Como está a sua vida? Hoje nós vamos falar sobre esse tema e vai ser muito especial poder partilhar com você isso. E eu trouxe uma pessoa aqui que vai nos ajudar a, talvez, muitos de nós a colocarmos a vida em ordem. Viu, Ricardinho? Viu? Viu, meninos? Vamos ouvir, vamos ficar atentos, porque a gente sempre precisa aprender, a gente sempre precisa fazer uma autoanálise e falar, poxa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso ser melhor, eu preciso ser... E eu acho tão interessante, porque aqui no programa é isso que acontece. A gente vem aqui, né, para apresentar, para tocar, para filmar, para botar som, e a gente acaba aprendendo tanto. E a gente vai aproveitando essas deixas e colocando em prática na nossa vida para que a gente realmente possa, cada vez mais, sermos melhores, né, mais organizados, enfim. Hoje, eu quero perguntar para você sobre isso, se a sua vida está em ordem. E é por isso que nós vamos ter um programa extremamente especial. E o tema é a vida em ordem. E eu vou trazer um convidado maravilhoso, que se chama Christian Clemente. Ele é da editora Quadrante. E esse foi um tema sugerido por mim para a produção, porque eu comecei a entender um pouco mais sobre essa virtude. E aí eu quero partilhar com vocês nesse programa, viu? Quero dizer também que você está aqui na TV Evangelizar, mas nós estamos... A TV Evangelizar está em todas as mídias, está aí com um canal no YouTube, e aí você pode nos acompanhar, viu? Aqui embaixo estará o Face da TV Evangelizar Oficial, o Instagram Evangelizar TV, e também o nosso canal da TV Evangelizar no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Você nos acompanha aqui pela TV, pelo aplicativo e também pelas mídias sociais. Então, se inscreva, nos siga, porque tem bastante coisa para vocês, tá bom? Nos procure lá nas mídias sociais também. Nós vamos para o nosso cantinho aqui de Nossa Senhora.
né? Eu quero já colocar aqui, aos pés de Nossa Senhora, o nosso programa. Todas as pessoas que estão aqui trabalhando comigo hoje, cada um de vocês eu quero apresentar aqui. E ela, que com certeza soube colocar na sua vida essa palavra tão importante para nós, né? A ordem. Ela que, por conta dessa virtude, viveu aquilo que Deus sonhou para ela. Se ela não vivesse essa virtude, talvez ela não conseguiria contemplar na sua vida aquilo que era propósito de Deus para ela. Então, quero apresentar cada um de vocês que estão sintonizados conosco aos pés de Nossa Senhora. E cantar essa canção do Frei Gilson, que eu amo muito. É uma canção que me acompanha todos os dias, na hora do meu terço. E tem sido uma experiência muito grande, de perceber que a mãe, ela atende um pedido desse. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Peça comigo. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Coloca, Mãe, cada um de nós agora debaixo do teu manto. Protege-nos, Mãe. A cada um daqueles que nos sintonizam agora, a cada família que nos acompanha nesta noite. Acolhe, Mãe, os corações angustiados, as mães que sofrem, os pais que estão desempregados, todos os nossos pedidos, as pessoas que se encontram doentes, emocionalmente, fisicamente. Abraça nessa noite, Mãe. Acolhe. Nós confiamos na sua poderosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nós vamos sair para um rápido intervalo, mas antes eu quero deixar aqui a frase do Papa sobre aquilo que nós vamos partilhar neste programa. Ele diz a seguinte frase: tudo pode ser recebido, integrado como parte
da própria vida neste mundo, entrando a fazer parte do caminho de santificação. Somos chamados a viver a contemplação, mesmo no meio da ação. E santificamo-nos no exercício responsável e generoso da nossa missão. Para vivermos tudo isso, a nossa vida precisa estar em ordem. E é isso que nós vamos falar no próximo bloco. E eu espero vocês. Já já a gente está de volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Estamos de volta e é com muita alegria que a gente recebe você aqui para dizer que somos gratos a Deus por você nos acompanhar, por você fazer parte dessa obra, seja como telespectador, mas também como alguém que ajuda, mês a mês, essa obra a continuar evangelizando, viu? Muito obrigada por você ser presença na nossa vida. Muito obrigada por você fazer parte dessa família, dessa rede de pesca, no qual nós queremos sempre fazer a nossa parte na evangelização. Muito obrigada de coração. Muito grata a você. E você que ainda não é associado, ligue para nós. Abrace também essa obra, faça parte, seja associado e nos ajude cada vez mais a evangelizar, porque o mundo tem urgência da evangelização. E nós estamos aqui dispostos a ser úteis nas mãos de Deus para que essa evangelização possa continuar a acontecer. Nós temos um VTzinho da Elaine Ribeiro, que vai nos falar sobre justamente o tema, a vida em ordem. A Elaine, com esse olhar clínico, nos ajuda a entender o quanto é importante essa virtude. Elaine, é com você. Olá, eu, Elaine Ribeiro, psicóloga, venho conversar sobre um tema muito legal contigo, que é a questão da ordem, a virtude da ordem e a importância dela na nossa vida. Uma das coisas que nós perdemos quando nós não estamos bem emocionalmente é a nossa capacidade de nos organizarmos. Então, quantas vezes, por exemplo, você já se perdeu em horários, em prazos, em coisas que você tinha para fazer e pela falta de organização você deixou? Quando a gente se organiza, a gente usa bem um elemento muito importante nos dias de hoje, que é o nosso tempo. Então, como você tem usado, por exemplo, o seu tempo? E se você tem essa dificuldade, eu deixo a dica que é pegar um papel, pegar uma caneta, escrever tudo aquilo que você tem por fazer. Seja pagamentos, visitas, enfim, coisas que você tem pendente na sua vida. E a partir daí traçar um plano daquilo que você vai fazer primeiro, estabelecendo prioridades, estabelecendo horários para dormir e acordar, estabelecendo horários para sua alimentação e tudo aquilo que você foi perdendo ao longo do tempo. Usando esse meio, você vai ser capaz de melhorar a sua qualidade de vida e também melhorar a qualidade de quem está contigo se relacionando, seja em casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida de maneira geral. Então eu deixo aqui um grande abraço a você e nos encontramos em breve. Obrigada, Elaine, por nos ajudar. Obrigada mesmo de coração. Suas palavras fazem toda a diferença, viu? Para o nosso programa. Grata a Deus e a você. Gente, então o meu convidado, ele é o editor de um dos livros que eu mais amei ler na minha vida, que fala de uma virtude essencial para cada um de nós. Eu quero receber aqui, nessa noite, com muita alegria, Christian Clemente, editor da Editora Quadrante. Como vai? Boa noite. Seja bem-vindo. Como vai você? Eu vou bem, graças a Deus. E você? Eu estou bem também. Muito grata a Deus por poder te receber aqui hoje. Eu que agradeço. E por você me dar a oportunidade de conhecer um pouco mais você que foi editor. Sim,
Já começa com um mistério, né? Por que não o autor está aqui, né? Sim. Então explica para nós, porque o autor... Posso mostrar rapidinho? Claro, claro. Gente, esse livro aqui, ele foi muito significativo para a minha vida. De maneira especial, nesse tempo de pandemia. Porque, Christian, nesse tempo de pandemia, muita coisa ficou em desordem, né? Ah, sim. Muita Com coisa. certeza. Muita coisa mudou, muita coisa a gente precisou reinventar, muita coisa a gente perdeu o... Muitos espaços a gente teve que reaproveitar, né? Verdade. Usar de outra maneira, né? Verdade, muita coisa a gente teve que reaprender, Exato. né? E esse livro, nesse tempo agora de pandemia, para mim, foi essencial. E aí, eu falei com a Jana, e eu disse, Jana, eu queria trazer esse tema e esse livro para explicar um pouquinho sobre essa virtude. Eu não sabia, né? Mas o autor, ele faleceu. O autor faleceu faz uns 6 anos, mas ele também não se chamava Francisco José de Almeida, né? É um pseudônimo. Isso é um pseudônimo. Ele tinha outro nome, ele escreveu esse livro com esse pseudônimo porque ele queria ressaltar mais a mensagem do que a si próprio, a si né? próprio. Já uma atitude linda dele, né? Pois é. Não, e o curioso, assim, era uma pessoa muito admirável, assim, eu só não vou falar quem é, porque realmente É um ele respeito, pediu, né? exato, é um respeito que eu até. tenho por ele, mas era uma pessoa muito admirável. E o curioso, assim, esse livro é de 2006, mas desde o falecimento dele, assim, tá fazendo um sucesso que às vezes eu fico pensando que lá do céu ele tá agindo de alguma maneira, ou sei lá, Deus Tá intercedendo lá. ou então Deus falou, não, pô, aquele livro lá seu era bom, né? Vamos fazer sucesso aí, vai. Porque é impressionante. Porque assim, um livro pequeno, mas com conteúdo riquíssimo, riquíssimo. Quem me apresentou esse livro foi meu esposo, né? E foi lindo ver na vida do meu esposo, Fabiano, que com certeza está lá nos assistindo, juntamente com meu filho Davi. Eu comecei a ver na vida dele os frutos desse livro. Então, esse autor, que com certeza está lá no céu, e que não quis nem mostrar o seu rosto, mas que quis fazer a diferença na vida das pessoas, tem conseguido, porque eu comecei a ver na vida do meu marido os frutos desse livro, e aí eu fiquei super interessada, fui ler também, fiquei apaixonada, porque é uma virtude, como eu dizia, essencial para a vida do ser humano, não é verdade, Sim. Christian? Ele fala no livro, acho que ele começa o livro falando até, não é, como é que fala, não é uma virtude vistosa, assim, não é coragem, não é, não sei, generosidade, mas ele mostra que sem ela você não consegue chegar a nenhuma outra, quase, né? Se você não tem ordem na sua vida, você fica sempre patinando. Não avança. E, inclusive, esse programa eu vou oferecer para o Sussa, né, Sussa? Porque o Sussa é o nosso técnico aqui de som, e um dia a gente conversando, e a gente estava falando justamente sobre isso. Porque o autor, eu não sei se foi o autor ou se você acabou incluindo isso no livro. Não sei se partiu dele ou você acrescentou isso no livro. Mas ele disse que quando uma pessoa ela não consegue ter uma ordem nas suas próprias coisas, ela não consegue colocar ordem em nada na vida, né? Viu, Sussa? Tem que arrumar a cama. Tem que arrumar a cama. Né? São coisinhas pequenas. Né? Ele fala no livro e partiu dele mesmo. Né? Ele fala que são... Ele fala assim, você não consegue nada grande sem pequenos passos. Exatamente. Né? Assim, não adianta... Ele dá um outro exemplo também que acho que às vezes fica até mais claro, né? Ele fala do estudante, né? Não adianta o cara achar que vai chegar na véspera da prova, vai estudar toda a matéria do ano e vai tirar 10, né?
são pequenas coisas, né? Todo dia ele estuda um pouco, todo dia, até que chega lá e consegue uma coisa muito boa, né? Tirou 10 na prova. Sim. Então, ele fala, por exemplo, ordenar as próprias coisas, ordenar o quarto, né? Arrumar a cama, arrumar o armário, né? Sim. São pequenas batalhas que você vai travando e você vai criando espaço para ordem na sua vida, para que essa ordem chegue a outras esferas da sua vida, né? Sim, mas começa nas coisas pequenas, depois ela reflete nas maiores, né? Exato. E aí a gente consegue entender que isso é divino também, né? A virtude da ordem é divino. Sim. Né? É uma graça que Deus nos deu e que a gente precisa colocar em prática, né? Sim. Mesmo de, mas eu não nasci assim, tá? Mas tem uma maneira, há um caminho. Existe um critério para isso, Christian? Existe. O autor, ele dá um critério muito prático também, como todo livro, que é o critério, ele exemplifica com a mão, né? Ele fala assim, a ordem que precede toda a ordem é a ordem nas nossas ideias, né? A ordem na nossa cabeça, né? A gente tem que ter claro o que é mais importante e o que é menos importante. Então, ele usa a mão para ilustrar esses graus de importância, né? Então, você tem o maior dos dedos, o dedo médio, que é Deus. Então, o mais importante na nossa vida tem que ser Deus. A partir dele, você vai pro anular, que é a família, né? Representa a família. O anelar. Isso. Depois, você tem o indicador, que representa as atividades profissionais, né? O trabalho. O mindinho, que é o descanso. E o polegar, que é as outras relações sociais, né? Então, ele fala... isso tem uma ordem de importância. Então, Deus é o mais importante, depois vem sua família, depois vem seu trabalho, depois o descanso e depois as outras relações sociais. E isso funciona bem. Assim, ele fala que você, colocando Deus em primeiro lugar, primeiro você vai ter um absoluto com que comparar todas as outras coisas, né? Assim, perfeito. E aí você sempre vai poder se perguntar, será que é isso que Deus quer para mim agora, né? E a outra coisa também, a outra vantagem, vamos dizer, de ter Deus no centro das coisas, é que você também não vira uma pessoa mecânica, sabe? Não, tudo tem que estar do jeito que eu quero e eu sofro quando as coisas saem da minha programação. Fala, não, se Deus está no centro, né, a caridade sempre vai ter a precedência, né? Então, no livro, ele dá até o exemplo do bom samaritano. Porque o bom samaritano devia ter muitas coisas para fazer aquele dia que ele está passando lá pelo caminho. Só que ele vê uma pessoa precisando de ajuda e todas aquelas coisas perdem a importância perante a caridade. Sim, sim. Então, tendo isso claro, né? Aí você consegue avançar para as outras coisas e para a parte prática, né? Sim. O que eu achei interessante, porque a ordem não quer dizer que as coisas não possam... Claro, quando ele faz, até tem o desenho de uma mão ali, isso é uma ordem que precisa ser na nossa vida. Deus em primeiro lugar, tal. Depois, mas ele disse assim, por exemplo, você no dia a dia, na prática, né? Ele fala sobre a gente organizar mesmo a vida ao longo do dia, o que nós vamos fazer, né? E as prioridades e tal. Mas não quer dizer que, por exemplo, se apareceu ao longo daquele dia um imprevisto que vai precisar com que eu deixe de lado alguma coisa para servir o outro, né? É muito interessante, porque a pessoa que vive essa virtude não quer dizer que nada pode sair daquela agenda que ela fez ao longo do dia. Né? Ela precisa ter uma agenda, mas a caridade, o amor, se alguém precisa de algo, eu posso sair do seu caminho e depois que eu cumprir aquilo, eu volto para acabar de cumprir aquilo que eu preciso fazer ao longo daquele dia. Eu achei super interessante porque, às vezes, as pessoas acham
que viver a virtude da ordem é ser aquela pessoa que ela não tem nem como negociar com ela. Pessoa super meticulosa, né? Isso, não dá nem para negociar de repente, um imprevisto naquele dia. Não, não é isso. A virtude da ordem é você ter aquilo que você precisa ter, as prioridades. Essa mão, esse exemplo da mão, é muito claro que Deus precisa estar à frente de tudo, mas nunca deixar de ser caridoso, de olhar para o outro, né? E é lindo assim o jeito que ele descreve essa virtude e que faz tanta diferença na vida das pessoas, né? Ele até descreve assim, no sentido, pensando no outro, assim, ele fala, porque a ordem não é uma virtude só pra gente, né? Pra gente ter uma listinha de coisas que eu fiz e tá tudo ali, né? Com a marquinha, né? Check, 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 check. Ele fala, é uma virtude para os outros também, né? Porque a minha desordem provoca atrasos na vida dos outros, provoca contratempo para os outros, né? Então, não é uma virtude... Não pode ser uma virtude egoísta, né? Se fosse egoísta, já não seria virtude, né? Seria isso, seria a pessoa meticulosa, a pessoa mesquinha, e não. Tem que fazer pensando nos outros, né? Isso é uma outra coisa que ele fala importante. E ele fala sobre, por exemplo, desrespeito com o horário, né? Tem um trecho que ele fala, por exemplo, se você marcou com uma pessoa, você, né, ter esse cuidado de chegar na hora, né? Nós temos compromisso, né? Santa Missa, vamos colocar. Sim. Ah, não, mas eu vou a hora que eu quiser, ou eu não fiz por onde para chegar na hora. Isso é não ser leal, né? Não ser justo, né? Então, são essas coisas que ele vai falando, que são coisas pequenas no dia a dia, um compromisso, a hora marcada, o horário da missa, coisas que no dia a dia, se a gente pensar, não, isso não é tão importante. É importante, é uma virtude importante, porque depois, nas outras situações, você vai ver a prática disso, quanto que é positivo. E a virtude da ordem não tira de nós a nossa espontaneidade. Não. Só faz com que nós sejamos responsáveis, ainda mais responsáveis, por aquilo que Deus nos confiou, né? Seja o trabalho, família, as nossas atividades na igreja, seja os compromissos com os amigos, enfim. Mas sempre pensando no outro também, né? O meu atraso, eu posso prejudicar o outro. A minha desordem, eu posso prejudicar o outro. Então, a virtude da ordem é pensar não só em si, mas pensar também no outro. Esse papo tá bom demais, mas a gente vai sair para um rápido intervalo, a gente volta já já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Oh, coisa boa! Estamos de volta e começamos pedindo essa canção porque a ordem é uma virtude querida por Deus. E a gente precisa pedir sempre o Espírito Santo para nos ajudar isso. Porque não podemos pensar que a ordem vai causar em nós mais ansiedade, mais agonia, mais desespero. Porque é ao contrário. A ordem organiza as coisas dentro de nós. Não pense você que o programa hoje está falando para você,
que você precisa ser mais rápido, mais ágil, mais... Não é isso. A ordem, ela é querida por Deus porque uma vez que nós temos essa virtude desenvolvida em nós, nós vivemos de uma maneira muito plena aquilo que a gente precisa viver. Christian, tem uma frase aqui, aí, gente, eu vou ter que botar óculos, porque, né? Aí eu não enxergo. Mas diz assim: há pessoas cronicamente incapazes de se ocupar do que fazem no momento, porque estão sempre pensando no que farão depois. Ou seja, a virtude da ordem não é você simplesmente fazer uma agenda com 1.500 atividades, 1.500 compromissos. E depois sair aí correndo para fazer tudo, né? E fazendo mal, né? Exato. Não é. Na verdade, o que o autor fala, até para evitar isso, para evitar essa ansiedade, primeiramente ele fala assim, quando você começa a ter ordem, e quando você faz uma lista de coisas que você precisa fazer e dá um horário a cada um, só o fato de você já ter isso, a sua ansiedade já diminui. Exatamente. Porque a ansiedade muitas vezes você não sabe o que esperar, então você fica pensando o que vai acontecer depois, né? E depois disso aqui, né? Porque você está no escuro, né? Você não sabe o que vai vir depois, né? Então esse é um ponto. O outro ponto para evitar isso que o autor recomenda é você fazer uma lista bem realista de coisas, né? Não adianta você querer resolver. Não, tenho aqui, vou ter ordem na minha vida. Aí põe lá 1.500 coisas, que você falou, uma seguida da outra e coisas completamente díspares assim seguidas, né? Não, agora eu vou na missa, depois eu vou para natação, depois eu vou passear com o cachorro, sabe? E a pessoa nem prevê assim, não, mas que horas que eu vou, sei lá, passar em casa para pegar o cachorro, né? Não, a pessoa vai fazendo uma lista completamente desconexa, né? Então, é claro que ela vai, a tendência é ela ficar ansiosa, porque ela vai começar a colocar aquilo em prática, se tentar e não vai conseguir, né? Então, ele fala, tem que ser uma avaliação bem realista e até, se possível, pensada na oração, né? Pensada em diálogo com Deus mesmo. O que Deus espera de mim na minha família, no meu trabalho, como eu posso fazer, tal como melhorar em cada um desses ambientes. E aí, daí você tira coisas concretas para fazer, né? Eu vou... Então, no trabalho, eu vou ser mais pontual, vou tirar aquele atraso daquele serviço que já estava acumulando. Em casa, eu vou lutar para sempre estar disponível para os meus filhos. E aí faz uma coisa bem concreta. Então, tal hora eu vou ler para as crianças, por exemplo, né? E vou gastar esse tempo com elas. Ele até dá o exemplo assim, de ler com os filhos e aproveitar para descansar, né? Que é o mindinho lá na analogia da mão. Sim, sim. E já é um tempo com as crianças, né? Você está descansando, você está lendo, né? E aí as crianças vão perguntar coisas e tudo, né? Então já une o útil ao agradável. E é justamente isso, é o contrário. A ordem não vai te deixar com a vida agitada, muito pelo contrário, né? Tirar mesmo essa coisa de que a gente tem que ser a Mulher Maravilha ao longo do dia e fazer 1000 coisas. A gente que é mãe, que é esposa, que é profissional, né? Exato. A gente precisa colocar essa ordem. A mulher, por natureza, eu acho que ela tem isso um pouco mais em evidência, né? Igual o Ricardinho dizia ali. O Ricardinho dizia que a ordem dele para ele está em ordem, mas para os outros não está. Então, isso aí eu já ouvi muitas pessoas falando, a bagunça ordenada, né? Já vi várias pessoas falarem disso, né? Não, minha mesa, né, no trabalho, assim, minha mesa não está bagunçada. Só eu entendo. É uma bagunça ordenada, né? Eu sei onde está cada coisa, né? Mas não funciona assim, na prática não funciona, né? É só um jeito para a pessoa falar que está um pouquinho... Admitir que está um pouquinho bagunçado. Está um pouquinho bagunçado. Viu, Ricardinho? Precisa colocar mais em prática. E aí, naquele outro bloco, nós falávamos sobre isso. Essa virtude não faz bem só para nós, mas para o outro. A gente não pode pensar
A gente não pode ser egoísta e achar que, não, mas eu sou assim, a minha bagunça tá boa para mim, mas e para o outro? E aí, porque isso na prática, se a gente colocar, por exemplo, na vida matrimonial, vamos ser bem prático, na vida matrimonial, eu chego com a minha bagunça, o meu marido chega com a bagunça dele, e aí? Que bagunça que vai virar isso? Né? Precisa ter uma ordem ali. O meu esposo não tem que engolir a minha bagunça, né? Nem eu engolir a dele. Precisa ter uma ordem ali para dar uma harmonia naquele casal, não é isso? Claro, não, e até por ser um ambiente compartilhado, né? Assim, não adianta, organizei aqui do meu jeito, né? Que é a bagunça ordenada. Aí o outro vem, né? Vem a esposa, vem o esposo. Não, mas cadê tal coisa, né? Ou então um dia você não está em casa e alguém precisa encontrar alguma coisa e não encontra, né? É um contratempo, né? E vai te ligar desesperado. É, verdade. E aí, você como editor desse livro, né? Você foi o primeiro a saborear toda a riqueza desse livro. Você é casado, tem filhos. Na prática, assim, na sua vida, como você coloca isso? Isso não estava no roteiro. Gente, peguei ele de surpresa agora. Exatamente. Então, o que eu tento fazer, assim, eu tento manter as coisas... Seguir um conselho que está nesse livro, que é uma coisa que eu acabo repetindo bastante em casa, que é um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar, né? Então, ajuda muito em casa, por exemplo, ainda mais agora a pandemia... Todo mundo está passando muito tempo em casa, né? E uma casa bagunçada, uma casa caótica é um lugar ruim, né? Ruim para sua saúde mental até, né? Sim. Então, a gente define lugares, então, por exemplo, os brinquedos das crianças ficam aqui, em tal canto do quarto, né? Tem uma caixa, eles ficam ali. As ferramentas ficam em tal lugar, os produtos de limpeza ficam no armário do lado da máquina de lavar. E tentar criar esse hábito, usou uma coisa, vai lá e devolve. Usou uma coisa, vai lá e devolve. E é bom que esses lugares sejam conhecidos por todos, né? Porque aí, às vezes, você está andando e alguém esqueceu de devolver, sei lá, um produto de limpeza no armário ou uma roupa que ficou... Então, se todo mundo sabe, alguém pode ir lá e fazer a gentileza de pôr no lugar também, né? Então, esse acho que é o conselho mais prático que eu tirei desse livro, assim, que eu aplico até hoje, né? E hoje o que a gente vê é que, infelizmente, essa geração de hoje está sendo podada de viver o que as gerações passadas viviam mais, né? Hoje as crianças, infelizmente, às vezes os pais não chegam e delegam a eles, né? Por exemplo... O Davi ele pode levar todos os brinquedos para o ambiente que a família toda tiver, não tem problema. Mas ele precisa entender que acabou ali a brincadeira, ele precisa colocar os brinquedos aonde estavam. Né? Então, a gente precisa também, como é que eu posso dizer assim, incentivar essa virtude a começar com as nossas crianças, né? Porque... uma criança que ela começa a desenvolver essa virtude já pequena, isso para a vida dela depois, como profissional, como adulto, como esposo, ou como à frente de uma empresa, não sei em que situação for. Em qualquer situação, isso vai ser riqueza para a vida dela, né? Então, nós precisamos... esse livro também nos ajuda, nós pais, a não podarmos essa virtude já nas crianças, né? Porque é menino, tem que deixar tudo bagunçado. Não tem que deixar. Eu falo para o Davi, eu tento colocar essa virtude no coraçãozinho dele, nas poucas coisas. Tirou a roupa para tomar banho, tem um cesto de roupa. Sim. Né? Tem que deixar ali. Por quê? Porque se ele deixar, sempre vai ter que outra pessoa fazer. E aí a gente entra naquele critério lá, né? Naquela coisa... A virtude da ordem é bom para nós e é bom para o outro. Ou seja, eu não preciso deixar minha mãe não tem que pegar minha roupa ali, eu posso fazer isso. Né? Então, é uma atitude que muitas vezes essa geração nossa tem sido podada de fazer. Então, vamos incentivar os nossos filhos a ter essa virtude também. Ela é querida por Deus, então nós não podemos... Não,
e nesse sentido também é importante, porque as crianças começam a descobrir que as coisas têm um tempo, né? Sim. Elas levam tempo para ser feitas e elas levam tempo para serem consertadas quando quebram, né? E é interessante porque a geração de hoje está acostumada com tudo na hora, né? Assim, Tudo imediato, né? exato. E quando elas podem participar, ou mesmo assim, quando a família tenta ter uma rotina e, por exemplo, ter um horário de leitura para a família e todo dia elas leem, elas começam a chegar à conclusão que elas terminam livros bem grandes, assim, né? Sim, com sim. o tempo. Aí fala, nossa, se eu reservar um pouquinho de tempo todo dia para ler, né? Eu consigo terminar um livro desse tamanho, pai? Consegue, ó. Tá vendo? A gente terminou aqui esse Porque houve livro. uma ordem para Porque aquilo, a gente criou um horário, a gente brigou para todo dia esse horário ler. Sim. E olha aí, ó, agora você já conseguiu completar esse livro, né? Legal, né? Perfeito. E aí elas começam a ver assim a importância dessa constância e de ter paciência, né? Isso também já é outro fator que diminui a ansiedade constante aí que todo mundo vive, né? Legal. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quem quiser adquirir esse livro, porque eu só postei no meu Stories que eu estava lendo esse livro e muitas pessoas querendo adquirir. Pela Quadrante a gente consegue, né? Pela Quadrante. Editora Quadrante. A gente Isso. entra no site da editora. Exato, quadrante.com.br e aí consegue tudo lá. Gente, um livro super acessível, um preço super bom. E olha, uma preciosidade para gente que precisa colocar a vida em ordem. Viu, Ricardinho? Você precisa ler esse livro. Ricardinho, o nosso Sussa lá do som, precisa muito, né? Então, gente, Editora Quadrante, você entra aí, você pode adquirir esse livro. Ou se você conhece alguém que precisa botar uma ordem na vida, né, Exato, Christian? um bom presente. Um bom presente. Fora os outros livros maravilhosos que a Quadrante tem. Eu queria agradecer muito a sua presença Eu que agradeço aqui. o convite, uma honra. Eu achei assim muito precioso mesmo a gente poder falar dessa virtude e de alguém que quis deixar essa semente no coração das pessoas e que tem transformado vidas. E eu posso dizer que a partir da minha casa muitos frutos já a gente consegue perceber deste livro. E que Deus o tenha, aquele que deixou esse fruto aí para nós. Acho que ele está muito feliz lá do céu. Eu já fico muito feliz de ter participado um pouquinho assim desse livro, né? Porque no fundo a gente trabalha para isso, né? Para ajudar as pessoas. Então, se ajuda as pessoas, a gente fica extremamente feliz. Dá graças a Deus. Muito grata a você. Uma boa viagem de volta lá para o interior de São Paulo. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Amém. E que nós possamos sempre buscar essa virtude que é querida por Deus. A vida em ordem, a virtude da ordem. Gente, Deus abençoe. Obrigada à minha banda, obrigada a toda a equipe, obrigada a todas as pessoas que contribuíram para que esse programa acontecesse. Em Casa com a Adriana Arides, sábado que vem nós estamos aqui novamente no nosso encontro e eu espero já vocês. Deus abençoe, bom final de semana, boa semana para vocês.